Claquete 475, gravando. Eu já bati todas essas vezes a claquete tentando gravar esse material e não consegui, pelo menos não até esse momento, no qual eu assumo que toda interferência que acontecer aqui em volta eu vou assumir como se fosse um encontro presencial. Afinal de contas, por mais que esse encontro esteja acontecendo nesse sítio virtual, a proposta ela não pode interferir no que está na realidade, né? Os cachorros que latem, os vizinhos que cantam parabéns, toda a interferência que acontece no entorno, e eu estou nesse exercício de apagar, de ligar, de desligar, de começar a gravar de novo, e está sendo um pouco angustiante pensar isso dessa forma, como se fosse uma obrigatoriedade, né? Então eu acho que vai ser mais fluido assim. O que acontecer daqui para frente, haja caeste. Eu não quero que se fira os intuitos principais dessa troca, que é a de estabelecer uma relação de conexão, né? Então, que essa conexão possa ser importante. Eu gostaria de ser grato à Secretaria Municipal de Cultura de Poá, a equipe, o grupo de trabalho da Lei Aldir Blanc, né? Que tanto no ano de 2020 como no ano de 2021, esse que nós estamos vivendo, possibilitou que a grana, né, que essa verba da Lei Aldir Blanc pudesse chegar até os artistas da cidade. E isso, no momento que a gente está vivendo, é bastante importante. Eu considero que quando a gente trata a imagem, exatamente sobre todos esses aspectos, né, esses aspectos que se trata, né? A concepção da imagem, ela é permanente na história da humanidade desde a época da caverna, né? Sempre teve essa ânsia de imprimir, de alguma forma, a compreensão que você tem desse mundo exterior, né? Do mundo de fora. E gravar isso, né? E de alguma forma isso vão permanecendo de eras em eras. Então a cada época a gente teve um registro importante, um marco importante na produção de imagens, de diferentes imagens, né? E também o acúmulo da informação enquanto registro. Então, hoje, quando a gente pensa em imagem, a quantidade de informações que nos chega ela é infinita. E isso, de alguma forma, interfere até mesmo no processamento que a gente pode ter sobre isso, né? Então, ao longo desse encontro eu pretendo tratar de algumas questões. Eu vou falar sobre enquadramento fotográfico, compreendendo uma forma de a gente ampliar a visão em relação àquilo que nos permeia, né? Ampliar a possibilidade de ver, como o Oliviero Toscani fala, fazer um ajuste focal no cérebro. Eu acho que é um ponto de referência bastante importante para a gente pensar. Porque os dispositivos, eles são tantos, né? Pode ser uma máquina fotográfica, um celular, um smartphone, tablet, vai se produzir uma cena, mas a questão é de refletir diante, né, desse número exponencial que a produção da imagem é feita diariamente. A gente tem talvez uma compreensão que não dê conta de acompanhar, né, o volume daquilo que se produz. Isso eu considero. Mas quando a gente pensa em enquadramento, a partir de uma série de relações que também não nascem só com a fotografia, né? Eles são anteriores. Eles transitaram também todo esse volume histórico que faz parte da nossa humanidade. Então, quando a gente pensa os artistas, quando nós pensamos sobre os artistas que transitaram esses períodos históricos na linha do tempo, né? Cada um também foi contribuindo para a percepção do que a gente pode entender sobre a composição de uma imagem, né? E é bem interessante pensar isso, né? Composição da imagem, né? Qual é a posição que ela ocupa naquilo que a gente vê. Então, a partir de uma coisa que a gente vai chamar de quadro, né? Que é o enquadramento. Ou seja, já não existe mais uma possibilidade tão ampla nesse sentido de que a gente vê muitas coisas, tem muitas coisas, né? Mas que também com essa coisa do acesso constante, a gente tem, de alguma forma, também visto menos, né? A não ser aqui no dispositivo, porque tem se perdido um pouco a noção de horizonte.
Então, quando a gente pode ampliar a possibilidade do quadro, a gente bota dentro de um enquadramento uma cena específica, no qual vários elementos contribuem para a elaboração dela. Uma coisa bonita que o Henri Cartier-Bresson fala é que quando a gente faz uma tomada fotográfica, é colocar na mesma linha a mente, o olho e o coração, né? Então, é importante a gente considerar isso também. O enquadramento fotográfico, ele possibilita diversos aspectos. Ele transita também não só na fotografia, mas transita também no cinema e, de alguma forma, toda a composição estética da fotografia, da imagem, hoje em dia ela vem, né, desses repertórios anteriores que a humanidade guardou. Por exemplo, a gente pode falar de uma coisa que é o plano detalhe. A gente pode chamar isso de um plano close-up também. O plano close-up, ele vai mostrar a menor parte de um objeto. Uma parte que toma conta de todo o enquadramento, de todo o quadro. Não se tem um ambiente necessariamente, mas a informação precisa. E nesse sentido, o enquadramento ele pode fazer você sentir diferentes sentimentos também, né? Porque você olhar os olhos de uma pessoa chorando, ou então os olhos de uma pessoa machucada, fazendo alusão à violência, é diferente de você fotografar uma pessoa machucada a uma distância de 10 metros, por exemplo, entende? Então, quando você bota foco nesse plano close-up ou plano detalhe, você determina com a maior precisão aquilo que você quer mostrar, né? E aí os planos eles vão numa sequência. Nesse encontro eu vou falar só sobre os planos fotográficos, mas outras coisas colaboram para a elaboração dessa visão. Por exemplo, quando a gente pensa em imagem, eu vou colocar uma cena aqui, né, o número de ouro, a proporção áurea, a proporção do divino. Esse é um evento que acontece em muitos aspectos da natureza. É possível mirar isso no núcleo de um girassol, na distribuição das pétalas de uma flor, enfim, no Paternon. E aí, no momento da elaboração de um quadro, é a coalizão simultânea do ato de fotografar, né? De harmonizar aquilo que a gente vê e, de alguma forma, daquela seleção que a gente observa da natureza que nos permeia. O primeiro plano ele é um pouco mais distante do plano detalhe, mas também ele guarda uma cena significante da imagem, né? Por exemplo, o rosto de uma pessoa mais ou menos da altura do ombro até, né, o fim da cabeça. Isso é uma fotografia 3x4, primeiro plano também. Que numa tomada de cena, por exemplo, numa cena crítica, ou normalmente a câmera está nessa tomada, guardando as expressões, guardando as intenções, e cada vez essa dramaticidade ela amplia conforme esses quadros vão modificando também, né? O primeiríssimo plano, ele vai aproximar muito do rosto, sabe? Tipo, não vai ser um plano detalhe, mas também não vai ser um primeiro plano, sabe? Não vai mostrar só essa área, mas vai ser próximo o suficiente para poder também captar a importância desse movimento. Quando eu faço essas correlações com os filmes, mas também a gente pode ver isso na composição das revistas, sabe? Tipo, todo lugar que a gente lê no mundo existe uma composição fotográfica, né? Tudo aquilo que a gente observa, tudo aquilo que a gente percebe, de alguma forma ele está dentro de um quadro, né? As pessoas que usam óculos veem as coisas de uma forma mais emoldurada, né? Dentro de um quadro também. Plano médio transita muito a moda, ou notícias como telejornais. Essa é uma medida importante, né? Tipo, o que é significativa esse lugar da expressão para passar informação, ou para mostrar roupa, ou para fazer uma cena de cotidiano. E depois tem o plano americano, que carrega esse nome justamente por conta dos filmes de Hollywood, que quando tratava de uma cena de bang bang, uma cena de duelo, distanciavam as pessoas, mas antes disso mostrava, a partir de um plano panorâmico que a gente vê já,
toda a localização de onde essa cena acontece, né, dentro do Velho Oeste. E a gente observa em outros filmes hoje em dia também que existe esse possível, né? Um filme vai começar, mostra a cidade inteira, mostra o campo inteiro, localiza aquele que está vendo essa produção, né? Identifica de onde esses personagens que vão fazer a trama do filme existem. E todos eles, né? O filme de Bang Bang, esse lance dos três quartos do corpo, ou da imagem, né? Pode ser de um prédio também, equivalente a esses planos na pessoa e na arquitetura. E ele traz essa dramaticidade, né? Mas numa cena de faroeste acontece esse movimento mesmo de um quadro fechado na arma, um quadro fechado no olho dele, um close-up no olho dele quando ele desafia o adversário, né? E depois tem um plano geral, que é um plano inteiro, no qual a pessoa aparece inteira nesse quadro. E aí identifica, pode ser uma cena de grupo, uma casa inteira, como eu falei no caso da arquitetura, um animal inteiro. Porque esse inteiro ele pode estar num grupo inteiro, né? Ele pode estar numa série de itens inteiros. Ele pode estar numa série de casas inteiras, né? Então ele abrange, né? Plano inteiro ou geral. Um outro plano importante que é essa ideia do panorâmico, como eu falei nas cenas dos filmes. Uma cena de horizonte, uma cena no litoral, uma cena no alto de um prédio que pode avistar a cidade como um todo. Mas aí a fotografia, ela existe por conta da imagem, né? A imagem que existe. A fotografia ela é um meio pelo qual a gente pode registrar determinados momentos na qual ela existe, essa imagem. Então, o principal lugar é a reflexão sobre a imagem, né? Tipo, e aí nesse retorno que ela faz pra gente, como eu harmonizo também as minhas relações. Como eu posso traçar um plano panorâmico sobre mim, por exemplo, e considerar a minha permanência enquanto sujeito nessa sociedade que permanece ao longo da história, né? Ao longo de tantas transformações, assim, e assim como a gente tem vivido essa coisa que eu nem imaginei que ia viver, assim, eu tenho refletido sobre isso, né? Eu vivi períodos que não tinha nenhuma dessas tecnologias e hoje eu acesso todas elas. E isso tem tornado bastante diferente minha percepção sobre o mundo e sobre as coisas e sobre a própria realidade que eu vivo, né? Mas me interessa pensar isso, né? De qual avalia de eu produzir uma foto com muita harmonia se dentro de mim eu não consigo fazer essa transição harmônica ou organizar todas essas informações que eu absorvo e que permanecem em mim de alguma forma, né? Então acho que a imagem ela tem um poder bastante significativo que a partir de um filme que eu produzi que se chama Fotografia e Sensibilização, a gente vai poder ter diversas considerações no que até o Cláudio Feijó, que participa desse filme, ele costuma chamar de colocar no sideral, né? Aquilo que eu coloco no meu sideral. Eu não acho uma coisa simplesmente, eu considero. E dentro dessas considerações, poder analisar, refletir, fazer uma leitura crítica do que está falando esse filme, né? Esse filme ele foi produzido para Lei Aldir Blanc no ano passado e eu cedi gentilmente ele para o grupo de trabalho e eu gostaria de apresentar ele formalmente para vocês e falar também um pouco sobre de como foi a produção, né? Ele é um filme que teve a produção toda organizado dentro do celular. As músicas, as tomadas de cena, as trocas virtuais, os depoimentos foram transmitidos via WhatsApp. Alguns contatos eu peguei com pessoas, eu peguei no Instagram de pessoas que eu falava assim, poxa cara, tá aqui, eu vou conectar, sabe? Tipo, eu nunca conversei, eu sei que é uma pessoa importante, mas eu também sou importante, todos nós somos. Porque nós nos importamos, né? A gente traz pra dentro. Mas eu conversei com essas pessoas e elas foram muito generosas em poder exatamente nesse lugar trocar e dar os seus argumentos, assim como eu conversei com muita gente sobre a imagem. E aí eu editei isso no celular.
produzir isso num dispositivo que está muito próximo a mim, né, constantemente, e que eu pude produzir isso com diferentes olhares e com diferentes perspectivas, que é legal pensar essa coisa da tecnologia mobile como algo que nos possibilita ampliar o movimento, a captação da imagem, né? De seguir dentro de uma percepção, e eu acho que trabalhando com essa coisa dos quadros é bonito perceber como as coisas vão se organizando no mundo harmonicamente, né? O modo como eu componho uma cena, o modo como eu observo uma coisa, e o modo também como a existência ela passa a ser de alguma forma mais lida pelos nossos olhos, né? E uma coisa importante de considerar também no sideral é que a palavra viver, que é o que nos torna vivos, a palavra viver ela é composta por um verbo, por dois verbos, né, relacionados à imagem, de alguma forma, vi e ver. É extremamente importante a gente ter esse ajuste, né, no pensamento para poder, de alguma forma, conceber essa relação do que nos permeia hoje. Eu vou apresentar o filme, então eu desejo muito que eu possa ter contribuído de alguma forma com essa percepção. Eu me disponho aberto aqui também agora a possibilidade da troca por outras vias, né, pelas conexões possíveis que a internet possibilita. Mas tem coisas pra gente conversar, a regra dos terços, ângulos de tomada, altura, né? A altura que eu estou em relação ao objeto, o modo como eu disponho e descentralizo uma imagem, né? Mas eu acho que seria muito conteúdo pra gente tratar no momento só. Então fica para uma próxima e a gente segue bem. Como eu disse, estou disponível para troca, quem quiser maiores informações ou esclarecer alguma questão que ficou no vídeo, eu estou aberto e solícito, no sentido de poder permanecer na troca. Valeu, galera. Se olha, vê. Se vê, repara. Com menos de 2 séculos de história, a fotografia evoluiu tanto que hoje milhões de imagens são produzidas e compartilhadas instantaneamente pela internet. A nanotecnologia presente nos celulares fazem dele uma potente ferramenta, capaz de realizar uma infinidade de tarefas, entre elas a de fotografar e editar imagens. Mas em meio a tanta imagem, o que você vê? Como você vê? Por que você vê? O que é imagem para você? É tudo de ver, e é toda a vida. E essa vida pra mim é tudo que vai, vê tudo. E olha pra onde que eu ando, e olha. Falar sobre imagem. Imagem é uma coisa meio volátil, né? O que é imagem? Imagem é aquilo que eu vejo, imagem é aquilo que eu penso, imagem é aquilo que eu sinto. É a imagem que eu vejo, a imagem da luz, do sol, da pessoa física, de um retrato, da postura da pessoa também, que também não deixa de ser uma imagem. A imagem mora em muitos lugares. A imagem mora no olho naquele instante, mas ela mora na memória também. Algo que entra em sua imaginação. Existe um olhar que faz as coisas serem vivas, se tornarem vivas. Olhar é por onde passam as imagens, mas na mente nossa também formam imagens. Enfim, é uma confusão, mas que vale a pena pensar nela. A imagem para mim é uma pessoa ou uma figura. A imagem é um reflexo de si mesmo. Uma imagem a gente acha bonita. A imagem, quando ela é sentida, ela não gera o sentimento daquele que fez, ela gera o sentimento daquele
ela não é literal, né? Daquele que vê, daquele que vai sentir, daquele que se dispõe a sentir. E acho que isso é uma das coisas mais belas da imagem mesmo. Porque uma coisa é você ter certeza que alguém vai querer passar aquela mensagem e depois você vê que na verdade você sentiu tantas outras coisas por ver aquilo. Não sei, acho que ela é minha válvula de escape pro mundo, pra poder sobreviver em meio a esse tudo que a gente tem. Uma paisagem à vista, isso. É uma outra coisa diferente, mas não, a gente pensa que é a imagem, mas não é. É por aí mesmo, é isso aí que eu estou falando, é o certo. A imagem é algo que a gente pode tratar com esse olhar, a partir desse olhar da psicanálise, como algo que vai para além do visível, como algo que nos escapa. Se a gente pensar no excesso de imagens que a gente recebe hoje na vida, enfim, por conta de todo o contexto que a gente está inserido, é uma tentativa contemporânea de dar conta desse vazio. A psicanálise vai propor exatamente o contraponto disso. A imagem como um processo, né? A imagem, por exemplo, a fotografia enquanto arte, como uma imagem que se desdobra entre um processo de elaboração simbólica, um processo de luz, um processo de foco, de distanciamento. Tudo isso envolve uma metalinguagem, algo que se coloque como um processo vivido. Então, a gente pode dialogar entre psicanálise, imagem e fotografia como um processo, algo que se tece, né? Um fio de luz que se escreve. Outra informação que imagem para mim é uma imagem está santa na igreja. Para mim é uma imagem, a gente acha lindo, bonita, maravilhosa também, Desde o princípio dos tempos, a imaginação surge como uma das estruturas de sustentação da própria realidade, capaz de fazer prolongar o real existente em direção ao futuro. A imagem hoje em dia, né, ela é muito importante, ela sempre foi importante no geral, né? Mas hoje em dia aí com a tecnologia avançada, ela é primordial em todos os sentidos, entendeu? O celular traz para você informações, imagens assim inacreditáveis, coisas antigas, coisas modernas, coisas até que tá lá. O termo imagem se origina na expressão latina imago, que significa sombra, imitação. As primeiras imagens ocorreram no período paleolítico, desencadeando o universo simbólico e precedendo o que hoje conhecemos como história. As pinturas das cavernas representam o relato mais antigo que se preservou no mundo. A imagem ela é muito forte, porque 85% da nossa percepção ela é imagética. Ela entra através da imagem. A cultura moderna utiliza a imagem de modo ostensivo como meio de comunicação. Das paredes de cavernas escuras e através de sucessivas gerações, até as atuais barras de rolagem infinitas dos smartphones, impondo ao indivíduo o acesso ininterrupto ao universo da imagem, composto por tantos significados possíveis e por uma gama de teorias que possibilitam vários níveis de leitura sobre a realidade. Olá, eu sou Galópido e eu estou aqui para falar sobre o impulso da captação, né, do registro, da fixação de uma imagem, né? E eu acredito que, na verdade, a sensação que gera o processo fotográfico está no princípio da existência humana,
nesse formato que estamos agora. Né? Imagine um homem que vê uma nuvem à beira-mar, naquele espelho de água que toca a areia, ele vê essa nuvem reproduzida, né? Ele deve criar algum tipo de perturbação no momento que ele vê a imagem da nuvem e ela reproduzida numa outra superfície, num outro suporte, que não é a nuvem. Então eu acho que a fotografia ela começa aí, ela começa junto com a possibilidade do homem fixar as sensações, principalmente pelo sentido da visão. Então todas as maneiras de fixação da imagem, né, que vai desde essas gravações rupestres, passando pelas pinturas, passando pela escultura, passando pelas imagens holográficas, passando pelas imagens cinéticas e a fotografia, elas na verdade lidam com tem esse namoro com o eterno, né? Que é gravar sensações que de alguma maneira nos tocam. Eu fui muito doente, né? E eu tinha muita doença, que agora fala outros nomes, né? Eu tive uma doença chamada Massimioto, aí eu fiquei com osso puro, né? Aí minha mãe levou na farmacêutica e ele passou só vitamina pra mim. Aí eu comecei a tomar vitamina, aí eu engordei, fiquei bonita, fiquei gorda. Aí minha mãe falou assim, se minha filha se curar, eu vou tirar uma foto dela, de anjo, andando na procissão, e depois eu vou tirar uma foto dela, de 4 anos, né? Ela, depois da procissão, ia tirar a foto. E foi isso que ela fez. Ela guardou com muito carinho essa foto. Qual a imagem que você tem de você? Isso é importante também tomar consciência disso, né? A imagem, quando você olha para uma outra pessoa, a pessoa se sente olhada como imagem e ela existe. Então, eu olho para o outro existe. E o outro se sente existindo, ele se sente vivo, né? Existe o olhar que forma uma imagem de reprovação, existe o olhar amoroso. Eu sou a imagem. O repertório em termos de linguagem visual, de construção de imagem, ele está aumentando assim exponencialmente em todas as camadas assim dos grupos humanos, né? E isso é interessante. Muitas vezes as pessoas falam comigo, mas agora todo mundo é fotógrafo. Não é que todo mundo é fotógrafo. Todo mundo opera a visão. Alguns suportes o acesso é mais fácil, que nem a escrita. Se você é alfabetizado, você pode escrever, não é por isso que você vai ser um escritor, mas você tem acesso a esse código que te permite comunicar com outras pessoas. E a mesma coisa acontece com os instrumentos que captam a imagem, né? Então, a gente está vivendo uma experiência muito interessante, assim, né, em relação à produção e geração de imagens, né? É uma pessoa que está no interior, no sertão de qualquer estado nosso, tal, que faz um selfie, ele está falando, eu estou aqui, eu existo e eu posso compartilhar essa minha imagem na cena que eu existo, né? Então é uma relação de pertinência ao mundo, né, com um instrumento extremamente democrático, né? Estou falando da ferramenta, né? Então essa experiência, né, ela tem sido muito interessante, né? A gente está vivendo o surgimento de gerações assim, com repertório
bem mais complexo do que era décadas atrás ou até anos atrás em relação à construção da imagem, em termos de interface de situações, de interlocuções, das lives, né? Então é um pouco isso. Eu acho que a relação primal nossa e o impulso primal se deu da percepção da imagem de interesse e passível do seu interesse de gravar e essa gravação. A imagem também desafia a pensar para além de uma determinada lógica a qual nós estamos mais habituados. Desafia a pensar em outras paralógicas, mas principalmente ela nos conecta com a intuição. A imagem tem a potência de nos capturar para dentro e, ao mesmo tempo, de nos lançar para fora. Ela teria dessa forma um quê de microscópio e de telescópio. Para mim, a imagem tem magia, tem feitiço, porque tem potência de nos transformar, na medida em que nem ela está pronta, nem nós, e então tanto a gente quanto ela agimos sobre, e tudo vira uma outra coisa, uma coisa nova. Para mim, a imagem é a segunda pessoa, o segundo poder que eu tenho dentro do meu corpo. A sombra de um poder. Eu estou dentro dessa sombra também. A sombra está envolvida em mim. Eu estou vestido de uma sombra, dentro de uma sombra. Esse que eu chamo de imagem.